Paz do Senhor, irmãos, chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade quero ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, dos versículos 1 a 7. Assim está escrito: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias o punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saindo ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Nesse texto, quero falar sobre o poder do nome de Jesus. O texto nos relata que Pedro e João, apóstolos de Jesus Cristo, responsáveis pela obra de Deus naquele tempo, quando ela estava se iniciando após a ascensão de Jesus para o céu. Jesus prometeu que enviaria para os seus discípulos o Consolador e também que eles receberiam poder para realizar a obra que o Senhor Jesus os tinha encarregado de fazer. E de acordo com o texto que lemos, nós encontramos que era comum para Pedro, João, Tiago e os demais se reunirem em momentos de oração. E o texto que li nos diz que Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a nona. Isto era mais ou menos por volta de 3 horas da tarde. Era o horário que eles estavam subindo ao templo para a oração, e eles entravam, pelo que deduzimos aqui, eles entravam pela porta chamada Formosa, passavam por ali. E diariamente eles tinham esse hábito de fazer as orações no templo. Mas observamos também que neste próprio livro de Atos ele nos relata que o culto, a adoração, a oração, a gratidão, as ações de graças que este povo fazia a Deus não era limitado somente ao templo. Mas diz a palavra que no templo e nas casas não cessavam de anunciar o Senhor Jesus Cristo. Então eles recebiam no templo a palavra, recebiam no templo a presença de Deus, estavam em adoração no templo, mas também nas casas eles se reuniam para
prestar um culto a Deus. E isto foi o que fortaleceu aqueles irmãos para que eles pudessem, então, manter-se firmes na fé em Cristo Jesus, sendo orientados e instruídos pela palavra de Deus, para que eles pudessem, então, continuar o seu caminho de testemunho ao Senhor Jesus. Então era assim que acontecia. Mas no templo havia este hábito deles de, à hora nona, subirem para um período de oração. E quando eles estavam subindo para a oração, na porta deste templo, a porta chamada Formosa, estava ali um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo. Ele não tinha condições de andar. Então alguém o levava, o colocava na porta do templo, e as pessoas que entravam ao templo para fazer as suas orações, ele estava ali na porta e pedia uma esmola, uma ajuda, um auxílio, uma caridade. É a maneira como eles pedem. E ele fazia isto porque ele não tinha ninguém por ele, não tinha ajuda de lado nenhum, não tinha ajuda oficial do governo, de nada. Então ele precisava ficar ali e pedia, e dependia da boa vontade das pessoas em lhe darem alguma coisa para que ele pudesse, quando alguém o viesse recolher para levar para casa, ele levasse algum dinheiro, certamente para ajudar em alguma coisa. Então, apesar de coxo, este homem era colocado ali e ele procurava fazer o que estava no alcance dele. Ele não podia fazer muita coisa. Mas ele entendeu que se ele continuasse ali e as pessoas que passassem por ali, ele pedisse uma esmola, uma ajuda, nem todos dariam, que isso é comum. Mas alguns dariam alguma coisa para ele. E esta era a esperança que ele tinha, cada dia que era colocado ali, que ao retornar para casa sempre levasse alguma coisa. Pois bem, ele continua ali. Quando Pedro e João, num determinado dia, naquele horário, estavam subindo para o período da oração, ele olhou para eles, né, e pediu a eles que lhe dessem uma esmola. Senhores, uma esmola, por favor. Senhores, uma esmola pro coxo, sei lá como é que ele falava. Mas ele pediu. Quando ele pediu esta esmola, nós aprendemos algumas coisas aqui. Interessante. Pedro e João estavam indo para o templo, para o período de oração. Quando ele passa por este coxo, ele faz um pedido. Pedro e João nos dão uma lição. Mesmo que você esteja indo para um templo de adoração a Deus, um período de oração, um momento de culto, Pedro nos ensina que, no percurso do nosso caminhar para o templo, pode surgir alguma coisa, pode aparecer alguém necessitado que precise da nossa ajuda, precise de alguma coisa que podemos lhe oferecer. E Pedro nos ensina uma coisa. Pedro e João parou diante daquele homem e ficou ali e olhou para o homem, e a compaixão de Deus moveu o coração de Pedro e João, mas eles ficaram ali parados, e Pedro então começou a olhar para aquele homem e disse para ele o seguinte: olha para nós. Como que a dizer, olha nos nossos olhos. Nós estamos olhando para você. Você também olha para nós.
E aquele encontro de olhar de Pedro e João para o coxo e do coxo para eles, no encontro daquele olhar, Pedro recebeu de Deus uma direção. E que direção foi essa que Pedro recebeu? Pedro recebeu a orientação do Espírito Santo que estava nele de proferir uma palavra, de dizer alguma coisa para aquele homem. Ele queria uma esmola, ele queria um dinheiro, ele queria alguma coisa. Mas Pedro disse: não temos ouro nem prata. Não temos. Então veja que era um momento de uma vida de necessidades que aquele povo vivia no começo da fé. Hoje as pessoas parecem que vivem sentados em cima de dinheiro, e o amor está ali, e o olho está ali, e o coração está ali, e as pessoas sofrendo, e ninguém se importa com a alma deles. Mas Pedro disse: não temos ouro nem prata. Como quem diz: não temos nada para te oferecer e outra pessoa vai te ajudar. Mas não ficou só nisso. Pedro disse: não temos ouro nem prata, mas o que temos? Ora, ele disse que não tinha ouro, não tinha prata. Agora ele diz que tem alguma coisa. Então Pedro se volta para aquele coxo e diz o seguinte: mas o que temos, isso te damos. E é aí que eu quero falar nesta oportunidade sobre o poder inerente ao nome de Jesus. Então Pedro disse o seguinte: não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Foi isso que Pedro falou. Mas ele falou com compaixão, ele falou com amor, ele falou com sinceridade, ele falou com pureza, ele falou com confiança, e esta palavra tocou fundo o coração daquele homem. E eu sempre tenho dito que a palavra de Deus é carregada de poder, e aonde ela encontra aceitação, ela faz um trabalho maravilhoso. Então, quando ele diz, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda, essa palavra tocou fundo naquele coração. Aquele coxo se encheu de fé, se encheu de expectativa. Uma coisa que nunca tinha acontecido na vida dele, mas naquele momento algo diferente estava se movimentando no interior daquele coxo. E à medida em que isso está se movimentando nele, Pedro, ao emitir esta palavra de ordem no nome de Jesus, porque a autoridade, o poder está no nome de Jesus. E Pedro usou o nome de Jesus. Quando Pedro falou isto, ato contínuo que Pedro fez, estendeu a mão, pegou a mão do homem e o levantou. Aquele homem colocou-se de pé, ficou em pé e andou. Que milagre! Ele não podia ficar em pé, ele não andava, ele não tinha movimentos de maneira nenhuma, mas ao receber a palavra de Deus proferida na boca do apóstolo Pedro, que estendeu a mão, que o ajudou, o levantou, então o homem se levantou, e naquele mesmo segundo, irmão, as coisas de Deus, os milagres de Deus, irmãos, acontecem de repente. Acontece num piscar de olhos. Se não prestar atenção, passou e não viu nada. Porque as coisas de Deus é assim, é de repente.
A palavra saiu, milagre aconteceu, está tudo feito. Por isso que milagre não se explica. Vai explicar o quê? Como é que aconteceu? Como é que foi? Não existe explicação. O que sabemos é que ele era coxo, agora ele está aí, em pé, andando. E não somente isto. Diz a palavra de Deus que eu li assim: e tomando pela mão o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. Os pés receberam a forma necessária para ficar em pé, para ficar firme. Ele não ficou titubeando, cair para um lado, cair para o outro, não consigo ficar em pé, e parece que não vai dar dessa vez, não vou conseguir. Não. Quando a palavra de Deus vem, ela executa o necessário e as pessoas entendem, e o agir de Deus pela palavra é completo. Ele ficou em pé, os artelhos e os seus pés se firmaram, e ele então diz-nos a palavra que ele andou. E agora ele recebeu esta grande bênção, recebeu este milagre, recebeu esta maravilha de Deus. O que ele fez? Os apóstolos iam entrar para o templo para orar. Ele foi junto. Já que Jesus me curou, eu consigo ficar em pé, consigo andar, eu vou junto com eles. Expressão de gratidão, de reconhecimento a Deus por aquilo que ele tinha feito pelas mãos dos apóstolos. E ele, para entrar no templo, veja aqui, ó, e ele andou e entrou com eles no templo. De que maneira ele entrou no templo? Ele entrou andando, saltando, ou seja, pulando, né? Andando, saltando e louvando a Deus. Que coisa maravilhosa! Quando o poder de Deus, o poder do nome de Jesus se manifesta na vida da pessoa, ele renova todas as fontes de vida da pessoa, tanto as físicas, emocionais, como também as espirituais. E ele se firmou e agora recobrou o ânimo, e agora estava alegre, estava feliz, estava animado, estava disposto. E entrou andando, saltando e louvando a Deus. Como é que nós entramos no templo? Nós entramos cabisbaixo, nós entramos aborrecidos, nós entramos no templo por uma mera obrigação para cumprir uma agenda, um pedido, uma imposição. O coxo entrou andando, saltando e louvando a Deus. E as pessoas que entravam e que estavam no templo perceberam aquele movimento. Porque quando alguém é alvo do milagre de Deus, quando a mão de Deus, o olhar de Deus e o poder do nome de Jesus é direcionado em benefício à vida de alguém, esta pessoa chama a atenção no lugar onde está. Não era chamar a atenção, eu vou fazer um negócio aqui para todo mundo ver que eu estou aqui, não. Chamou a atenção porque as expressões de gratidão, de reconhecimento, de dependência de Deus foram tão grandes na vida daquele coxo que quando ele entra, todo mundo percebe que algo diferente está acontecendo. E o último versículo que lhe diz: e todo o povo, tinha muita gente, e todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Todo mundo viu. Todo mundo foi contagiado por aquele milagre, por aquela bênção, por aquela vitória que aquele homem recebeu. Isso traz muitas lições para nós.
Em primeiro lugar, Pedro estava indo para o momento de oração. Se fosse como nos nossos dias, quando passar diante de um necessitado, de um carente, de alguém precisando de um socorro, de uma ajuda, de uma intervenção que está ao nosso alcance, fazemos como o sacerdote e o levita. Alguém está no nosso caminho, cortamos volta e passamos de lado e vamos embora. Não posso fazer nada agora, estou indo para a igreja, estou indo para a casa do Senhor. Você está indo para a casa do Senhor. Mas você não demonstrou amor e nem misericórdia para um necessitado que estava no teu caminho e que seria a oportunidade de Deus honrar a tua vida em usar a tua boca para proferir a palavra de Deus em favor daquela alma necessitada que poderia se levantar, se encorajar, se animar, ser salva e te acompanhar para o templo. Não. Você fechou os olhos, fechou os ouvidos, fechou o coração e foi embora. Vou para o templo. Chegou no templo, você não louvou, não adorou, não saltou, ficou lá inerte, imóvel. Entrou e saiu da mesma maneira que veio. Poderia ter sido diferente. Você poderia ter entrado com um novo companheiro. Alguém que veio pelo caminho e você sentiu compaixão dele, sentiu amor, sentiu a misericórdia de Deus, recebeu do Espírito Santo a palavra de poder, a palavra, como eles costumam dizer hoje, né? A palavra rema, a palavra que age. Você poderia transmitir esta palavra e colher resultados naquela vida e glória para o nome do Senhor, mas passou de largo. Então Pedro nos ensina aqui, não importa quão comprometido estamos para ir cumprir com as nossas obrigações, se no caminho aparecer uma necessidade, ela foi preparada por Deus para abençoar a nossa vida e, através da nossa vida, alcançar aquela pessoa e levá-lo no contato com Deus. Pedro e João fizeram isto. E ao fazerem isto, não entraram mais os dois no templo. Entraram os três agora. Mais um companheiro entrou com eles. Como deveria estar o coração de Pedro? Como deveria estar o coração de João? Estava diante deles o milagre. O que eles fizeram? Proferiram a palavra. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. O homem levantou. Glória a Deus. Aleluia. Oh, que falta faz isso nos nossos dias. A disponibilidade diante de Deus para a hora, porque as coisas não avisam quando vão acontecer, elas aparecem na nossa frente e Deus espera uma atitude da nossa parte e muitas das vezes nós nos reguardamos e damos volta e desviamos e seguimos adiante. Poderia ser o dia marcante na nossa vida, mas pela nossa negligência, nós perdemos a oportunidade da bênção de Deus. Pedro ensina isto. O coxo traz lição também, que uma vez curado, ele não voltaria mais a mendigar. Isso diz-nos uma coisa. Quando Jesus te salva, te liberta, você não precisa voltar mais para o lugar da sua escravidão, da sua opressão. Não precisa voltar mais lá e continuar pedindo esmola, pedindo ajuda, fazendo-se de coitado, fazendo-se de vítima, porque agora você tem Jesus no coração.
E Jesus suprirá todas as tuas necessidades em glória. É o que diz a palavra de Deus. Então nós aprendemos aqui, irmãos, com Pedro e com João e com o coxo. Que maravilha! Se hoje aparecer uma pessoa nessas condições, na sua frente, e você está com o seu alvo voltado para ir ao templo, fazer a sua adoração, prestar o seu culto a Deus, porque muitas das vezes é só esse momento que você tem para cultuar a Deus, é quando vai ao templo, saiu do templo, esquece que a adoração a Deus é um ato contínuo da nossa vida, mas pode aparecer alguém no caminho e você será o canal da bênção de Deus para a libertação e vitória daquela pessoa. E o teu coração se encherá de alegria. Você ficará cheio da presença de Deus. E depois você vai testemunhar. Deus fez obra maravilhosa. Os feitos de Deus são poderosíssimos. Porque só Deus pode fazer. Então, o que Pedro usou? Não usou de nenhum artifício. Não usou de nenhum engano. Não falou umas palavras no ouvido do coxo. Não disse para o coxo, quando eu falar, você fica em pé, eu te ajudo, você levantar, não. Ele confiava em quem estava com ele. Como o apóstolo São Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. Então, quando eu e você sabemos em quem nós cremos, nós sabemos que ele é poderoso para operar milagres e maravilhas. O tesouro que somos nós, o tesouro é de barro. Ou melhor, o vaso é de barro. Mas o tesouro é excelente. É o tesouro de Deus. São estas coisas que Deus coloca lá no nosso interior. E no momento oportuno, ele permite que esse tesouro se abra e nós começamos a distribuir aquelas joias, aquelas riquezas preciosas que a palavra de Deus traz para todos nós. E com a palavra de Deus na nossa boca, vidas são enriquecidas, são curadas, são libertas, são perdoadas, são transformadas, são abençoadas pelo Senhor. Glória a Deus. Os nossos dias, estas coisas precisam voltar a acontecer. Precisam voltar a acontecer. Então aprendemos isto. E o nome de Jesus foi o nome que veio do céu. Tem tantas pessoas aí com o nome de Jesus, mas não quer dizer nada. Mas este Jesus, lá de Nazaré, que nós estamos falando, quando Maria estava esperando o nascimento dele, o anjo disse a José, e se chamará Jesus, e o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus disse, em meu nome, vocês vão expulsar demônios. Em meu nome, vocês vão pregar o evangelho. Em meu nome, vocês vão orar e o Pai vai responder. Então, a autoridade, o poder que está no nome de Jesus. Ele disse, em meu nome, em nome de Jesus. Agora, não é de qualquer maneira que se vai usar o nome de Jesus. Porque o nome de Jesus não é um amuleto. Qualquer coisa, o nome de Jesus te proteja. O nome de Jesus te repreenda. Não, não é assim que funciona. A Bíblia relata um caso dos 7 filhos de Seva, que quando apareceu um endemoniado, eles viam como Deus usava Paulo para expulsar os demônios, para pregar a palavra, para fazer a obra do Senhor.
Eles viram como Paulo fazia, sim, ele faz assim, olha, ele fala em nome de Jesus, e é desse jeito que ele faz, e agora vamos fazer também. E foram lá para o endemoniado, foram os 7. Os 7 queriam ser beneficiário do que pudesse acontecer na imaginação deles. Mas a imaginação do homem, ela é vã. Ela não se realiza. E eles foram lá. Em nome do Jesus que Paulo prega, eu te expulso, eu te exorcizo. Não aconteceu nada. Nada, nada. Sabe o que foi que aconteceu? O demônio se irritou, pegou aqueles homens, deu uma surra neles, eles tiveram que sair correndo, agarrou um, arrancou a roupa dele e ele ficou nu. Que vergonha! Por quê? Porque foi fazer uma coisa que ele não estava capacitado, que ele não tinha vida para fazer aquilo, ele não tinha comunhão com Deus e ele não tinha autoridade de Jesus para fazer aquilo. Foi fazer, se deu mal. Hoje, muitos continuam fazendo assim. Usam uma Bíblia, um paletó, uma gravata, mas não estão servindo Jesus com verdade. Não estão servindo Jesus com sinceridade. E quando o demônio se manifesta, eles, saem correndo. Vão embora. Não, esse negócio aí não é comigo, não. Esse negócio não. Falar de endemoniado, olha, já estou lá na outra esquina. Por que isso? Porque não tem compromisso com Deus. Porque não tem a unção de Deus na vida, porque a vida não está consagrada. Mas quem está em consagração diante da presença de Deus, ele ele vai em nome de Jesus. E sabe o que acontece? Quando em determinado lugar tem lá um endemoniado, e alguém está lutando, está segurando, está batendo, está fazendo isso, está fazendo aquilo outro, e não consegue nada, e alguém se lembra, vai chamar a irmã fulano de tal, vai chamar a irmã fulana de tal. E quando o irmão ou a irmã vem pelo caminho, o demônio já começa a perceber que a coisa pro lado dele ficou preta. E ele diz, o quê? Tá vindo alguém aí que eu não vou conseguir nada com ele. O jeito é ir embora. Em alguns casos, antes do irmão chegar, o demônio já, deu linha, foi embora. Porque chega lá com a autoridade do nome de Jesus, com a vida consagrada, é derramando azeite, é derramando poder na vida. Está leal a Jesus. Vai chegar lá e vai dizer, sai dele em nome de Jesus, e sai e acabou. Não era o que Jesus fazia? Ele dizia, cala-te e sai dele. Não tinha conversa. Esse mesmo poder que Jesus usou lá, ele deu a nós. Ele deu aos discípulos, ele deu à igreja, ele deu a nós, ele deu para nós esta procuração, esta autoridade que em seu nome, em nome de Jesus, se pregasse o evangelho, e este evangelho poderoso de salvação, para que as pessoas fossem salvas. Não acontece porque não se prega o evangelho de Jesus. Está difícil hoje de encontrar um lugar onde se prega evangelho. Mas quando se prega a salvação, porque o nome de Jesus salva. O nome de Jesus salva. Não importa a condição em que esteja, a pessoa é liberta. E se tiver enfermidade, em nome de Jesus, ele será curado. As enfermidades vão sair, vão embora. E Deus vai mandar a cura, o restabelecimento pelo poder do nome de Jesus. No nome de Jesus há poder para o batismo com o Espírito Santo. É Jesus quem batiza com o Espírito Santo. Não é o orador, não é o impor das mãos, não, é Jesus. Ele disse, João Batista disse,
ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, em nome de Jesus, somos batizados com o Espírito Santo. Mas o nome de Jesus também traz uma fonte de bênçãos para a nossa vida, as mais variadas possíveis que possamos imaginar. O nome de Jesus é uma fonte transbordante de bênçãos para aqueles que são fiéis e leais ao Senhor. O nome de Jesus abre portas. A porta está fechada, você está orando, você está falando com Deus, Jesus vai lá e abre a porta. E aí vamos dizer como apóstolo, uma grande e eficaz porta se abriu. E há muita gente por alcançar. Essa ministração por este meio foi uma porta que Jesus abriu. E ela está indo alcançando vidas e corações pelo poder do nome de Jesus, para serem salvos, curados, libertos, transformados, batizados com o Espírito Santo, abençoados, protegidos, guardados, transformados. Este é o poder do nome de Jesus. E o poder do nome de Jesus não perdeu e não perderá a sua essência. Todo aquele que com sinceridade, com uma vida santa, consagrada, dedicada, devotada a Deus, a palavra de Deus na sua boca e o poder do nome de Jesus serão algo presente em toda oportunidade. Dos seus lábios, dos meus lábios, vivendo esta vida agradável a Deus, o nome de Jesus se fará poderoso nos nossos lábios. E os nossos olhos irão contemplar milagres, maravilhas, transformação, libertação, cura e mudanças radicais pelo poder do nome de Jesus. Você pode ser este canal de bênção. Você pode consagrar a sua vida ao Senhor. E quando você o fizer, Ele virá e te encherá e te equipará com os recursos necessários para que você atue na dimensão da fé, na dimensão do sobrenatural, porque as coisas de Deus, elas são sobrenaturais. O físico e o humano é o resultado quando o sobrenatural está em operação. E é assim que acontece. Portas vão se abrir, libertações vão acontecer, milagres aos montes irão acontecer, porque o nome de Jesus garante. Firmado no nome de Jesus, nós seguiremos avante, vencendo, triunfante, jubiloso, regozijante, feliz, satisfeito, porque este nome move o nosso interior. É o nome de Jesus, nome santo e poderoso, nome justo e verdadeiro. Há um hino que diz, ó doce nome de Jesus. Que doce e maravilhoso nome é o nome de Jesus. Agora, um lembrete. Passado algum tempo, alguém querendo se exibir, vendo a igreja recheada de tesouros, de riquezas, de prata, de ouro, de todos os bens, alguém chegou como que para desaprovar a Pedro. E disse, Pedro lá disse, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda.
E o homem levantou. Não podemos dizer isso, porque hoje nós temos ouro, nós temos prata, nós temos a beleza, nós temos a riqueza, nós temos tudo. E alguém respondeu: é verdade, nós temos ouro e prata, mas não temos o nome de Jesus. Por isso todas as atividades são mortas, porque o que dá vida à atividade é o nome de Jesus. E se está preocupado com o ouro, com a prata, com a riqueza, está descuidado do nome de Jesus. E se descuida o nome de Jesus, não vai haver milagre, não vai haver movimento do Espírito, não vai haver cura, não vai haver salvação, não vai haver libertação, não vai haver batismo com o Espírito Santo, não vai haver porta aberta, não vai haver livramentos. Mas quando se olha para Jesus e fica na dependência do nome de Jesus, este nome é poderoso. Este nome não falha. Esse nome não decepciona. Esse nome não traz tristeza. Este nome traz alegria. Todos quantos foram alcançados pelo nome de Jesus têm um testemunho brilhante de alegria e de transformação para contar. Nós, atualmente, somos as testemunhas de Jesus. E ele disse: eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e nada lhes fará dano algum. Então, em nome de Jesus, você pode orar. Em nome de Jesus, você pode pregar. Em nome de Jesus, você pode ensinar. Em nome de Jesus, você pode cantar. Em nome de Jesus, você pode adorar. Em nome de Jesus, você pode realizar milagres. Em nome de Jesus, as portas vão se abrir e o nome do Senhor será glorificado. Então, este poder do nome de Jesus, de acordo com o que vimos na experiência de Pedro e João, com resultado na vida do coxo, está disponível para mim, está disponível para você, está disponível para todos nós. Basta tão somente colocar-se na posição diante do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, ajuda-me a chegar aonde o Senhor quer e usa-me como um instrumento teu. Mesmo que seja como um graveto, já é o suficiente. Mas faz de mim um instrumento nas tuas mãos. Ele ouvirá o teu clamor, ele virá em teu socorro, ele vai abrir meios e oportunidades, vai trabalhar na sua vida, no seu interior, no seu espírito, e vai estabelecer ali o elo de contato, vai te encher de experiências renovadoras e vai te enviar para onde você for, por campos, por valados, por cidades, por vilas, por aldeias ou por desertos, não importa. Aonde chegar, chegará Jesus. Houve um homem que viveu nesta terra. O nome dele era Sundar Singh. Um homem simples, fiel, servo de Deus. Por onde ele passava, quando ele ia em determinados lugares, às vezes repousava nas casas, fazia o seu trabalho, e quando ele saía, alguém dizia: Jesus pousou a noite com a gente. Jesus esteve aqui conosco. Olha a identificação que ele tinha com Jesus. Se você tiver a oportunidade, procura saber sobre Sundar Singh, ou Sangue, mais ou menos isso aí, Sundar Singh. E você vai ver o testemunho brilhante
daquele homem. Ele representou Jesus na terra. Agora é a minha vez. Agora é a sua vez. Agora é a nossa vez. Ele conta conosco. Que onde eu e você chegar, alguém possa dizer: Jesus passou por aqui. Tal a intimidade, a identificação e o comprometimento com Jesus. Porque eu disse dias atrás, agora a boca de Jesus sou eu, é você, os olhos de Jesus sou eu, é você, os ouvidos, a mão, o coração, os pés. Ele se utiliza da nossa vida para ir às pessoas. E isso não é para trazer vanglória para nenhum de nós, não. É para nos mantermos em humildade e dependência e saber que com tanta falha, com tanta fraqueza, Ele ainda conta conosco. Ele usa de misericórdia e manifesta a sua graça, o seu poder na nossa vida e faz-nos seus instrumentos. Que esta palavra encontre um caminho aberto no seu coração e que a partir de hoje você esteja atento por onde passar, por onde andar, embora comprometido ou apressado, fique atento às oportunidades que Deus vai preparar para usar a tua vida em benefício de alguém. E quando você for obediente à voz de Deus, o Senhor te honrará. Isto é para você, isto é para mim, isto é para nós, com a bênção de Deus e a misericórdia do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Se você puder, se inscreva neste canal, acione o sino, dê o seu like e faça lá o seu comentário. Que Deus, em nome de Jesus, te abençoe. Amém.